Boa tarde, sétimo ano. Vamos para correção, das páginas aí sobre medida de superfície e cálculo de área de polígonos, que infelizmente na aula de ontem nós não conseguimos finalizar devido a problemas com a internet. Então a gente vai fazer uma breve lembrança aí do que eu comecei a dizer, mas que infelizmente não foi possível completar. Bom, para eu calcular medida de área, a unidade padrão é o metro quadrado. A partir do metro quadrado, que é a unidade padrão, a gente pode ter os submúltiplos, que são unidades menores do que ele, e os múltiplos, que são unidades maiores do que o metro quadrado. Por se tratar de medida de área, quando era medida de comprimento, cada unidade, cada submúltiplo imediatamente menor do que o metro era 10 vezes menor. Agora, com área, é 100 vezes menor, tá certo? Então, o decímetro quadrado é 100 vezes menor do que o metro quadrado. O centímetro quadrado seriam 10.000 vezes. Então, se você fizer a transformação de uma ordem para outra, ao invés de multiplicar por 100, por 10, você passa a multiplicar por 100. Então, cada unidade, se eu quero ir do metro para o decímetro quadrado, então eu multiplico por 100. Se do metro para o centímetro quadrado, eu multiplico por 100 e depois por 100 de novo. Ou seja, é a mesma coisa que multiplicar... que multiplicar por 10.000. Ao contrário, se eu saio de uma menor para ir para a maior, eu vou dividir. E a cada deslocamento, de 100 em 100. Que operação podemos usar para expressar 1 metro quadrado em decímetro quadrado? Basta eu multiplicar por 100. E para expressar 75.000 centímetros quadrados em metros quadrados, ou seja, você vai sair do centímetro quadrado para o metro quadrado, de uma unidade menor para uma maior. Eu vou ter que deslocar 2 unidades. Então, eu divido por 100 e depois divido por 100 novamente. Então, seria 75.000 centímetros quadrados dividido por 100 e o resultado você divide novamente por 100. Ou simplesmente você divide por 10.000. Dividindo 75.000 por 10.000, não é isso? A gente vai ter 7,5 centímetros quadrados. Próximo item é o cálculo de área de figuras planas, lembrando que isso é matéria já vista lá no 6º ano. Portanto, nós faremos apenas uma revisão. Os quadriláteros a seguir são paralelogramos, pois têm lados opostos paralelos. Ok, se eu for fazer o cálculo dessa área aqui em malha quadriculada e foi dada a unidade de medida, cada quadradinho é 1 centímetro quadrado, então basta você fazer a contagem, 1, 2, 3, 4, 1 a 1. Então, a gente vai ter 12 metros quadrados para o polígono ABCD. Correto? Se eu fizer a mesma coisa no polígono EFGH, contando 1 a 1, a gente teria a metade do quadradinho aqui, mas a metade aqui vai dar 1. Outra metade aqui com outra metade aqui, mais 1. Outra metade com outra metade, mais 1. E aí você conta os inteiros. Se você fizer isso, você também vai encontrar 12 metros quadrados. Bom, lá na letra C, ele diz, sabendo que o segmento GNH é a altura, GN é este segmento aqui, ó. A altura vai de um lado ao outro oposto. Então, GN é a altura. A base é o lado que ficaria, se eu prolongar aqui, ó, ele ficaria sendo suporte à base da altura. Então, o lado aqui é a base.
Ele quer que você escreva uma expressão algébrica para representar a área de qualquer paralelogramo. Eu espero que você tenha visualizado que aqui, ó, a base será sempre na horizontal e a altura na vertical, altura H. Então, o que eu posso dizer? Que a área de qualquer paralelogramo vai ser sempre base vezes a altura. Tudo bem? Outra figura, outro polígono extremamente que aparece muito é o triângulo, ou seja, o polígono de 3 lados. Usando o quadradinho da malha quadriculada e considerando que cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área, qual seria a área desses triângulos, né? Posso fazer a contagem e descobrir. O problema é quando não é malha quadriculada. A gente precisa rever algumas situações em triângulos. Esse triângulo tem um ângulo de 90, então ele é triângulo retângulo. Em todo triângulo retângulo, os 2 lados que formam o ângulo de 90, ou seja, o lado AB e o outro lado BC, serão sempre um a base e o outro a altura. O da horizontal é chamado de base, o da vertical será sempre a altura. No triângulo DEF, a altura foi traçada aqui, ó. Ele sai do vértice D e segue até o lado EF. Esse lado vai ser a base. Perceba que a altura sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a base. E a altura. No triângulo GHI, a altura sai do vértice H, ela poderia sair dos outros vértices também, e vai até o lado GI. Então, a gente tem a altura, a dúvida aparece aqui, quem vai ser a base? A base vai ser sempre o lado que forma com a altura um ângulo de 90 graus. Então, para calcular a área de um triângulo, basta eu dividir a área do retângulo ou a área de um paralelogramo por 2, ou seja, base vezes a altura dividido por 2. Isso é a fórmula que me dá a área de qualquer triângulo, correto? Tem uns casos especiais aí, mas não é assunto para nós agora. Outra forma que pode aparecer é a metade da base, ou meia medida da base, vezes a altura. São as mesmas fórmulas escritas de forma diferente, tá? Então, meia base, se eu contar 1, 2, 3, 4, a base tem 4. Como para calcular é meia, então a metade de 4 é 2, vezes a altura. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 4, a área seria 8 centímetros quadrados. Tem aí o resumo das fórmulas, a área do retângulo, você tem a base e a altura. Então, a área do retângulo vai ser base vezes altura. O quadrado é um retângulo especial que tem todos os lados de mesma medida. Então, a área de qualquer quadrado seria lado vezes lado, porque base e altura são iguais. E lado vezes lado é lado ao quadrado, tá? Basta pegar a medida, vamos supor que aqui o lado fosse 4. Quem seria a área desse quadrado? Seria o lado, que é 4, vezes ele mesmo, ou 4 ao quadrado, que dá uma área de 16. Isso é lado ao quadrado. E a área do triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2, ou B, base vezes altura sobre 2. É a mesma fórmula. Outra forma que pode aparecer, igual eu já falei com vocês, é meia base vezes a altura. Tudo bem? Vamos lá. No próximo item são as questões.
é para você analisar os polígonos, tá certo? E responder algumas perguntas aí. Letra A, como se denominam os polígonos? Todos eles têm 4 lados, todo polígono de 4 lados é denominado quadrilátero. Na letra B, o que é perímetro de um polígono? Perímetro, vocês devem estar bem lembrados, é a soma de todos os lados. Perímetro vem de periferia, periferia é contorno. Então, você não pode confundir perímetro com área. Perímetro é contorno, certo? E área é superfície interna, tá? Então, área é isso que eu estou riscando de vermelho lá, ó. De acordo com suas medidas, para você completar a tabela. Então, tá aí. Qualquer dúvida, me acione que a gente conversa. Vamos fazer uma ou duas, tá? O polígono A tem base 11, tá certo? Tem altura 11, a área dele, já que é quadrado, correto? Lado vezes lado, ou lado ao quadrado, que vai dar 121. E o perímetro é você somar tudo. Como são 4 lados de 11, 4 vezes 11, 44. E você vai fazer esse procedimento para os demais. Vou deixar isso para vocês, para não ficar um vídeo muito extenso. Para calcular a área do triângulo, tá certo? No primeiro triângulo ABC, identificando a base 12, a altura 9. A área é base vezes altura dividido por 2, portanto, é 12 vezes 9 dividido por 2, 108 dividido por 2, 54 centímetros quadrados. O B, triângulo retângulo, a gente vai ter, o aluno geralmente fica na dúvida, mas o que nós vamos combinar? Os lados que formam o ângulo de 90 serão vai ser a base horizontal e o outro vai ser a altura. Então, 12 vezes 16 ou 16 vezes 12 dividido por 2, 96 centímetros quadrados. No triângulo C, a altura dele foi traçada externamente, certo? Então, tá aqui, ó, a base vai ser 8, correto? E a altura, 5. Aí, basta multiplicar os dois e dividir por 2, 20 centímetros quadrados. Na letra D, o polígono PQR, parece, eu não estou visualizando aqui, você vai ter base 7, pode perceber o ângulo de 90 graus, e a altura 6, tá certo? Então, ela foi traçada externa. 7 vezes 6 dividido por 2 são 21 centímetros quadrados. Na questão 3, o retângulo ABCD, acompanha comigo, tá? Para você identificar que o polígono ou retângulo ABCD é a parte verde mais a parte rosa. Esse grande foi dividido em outros dois, um quadrado ABFE, que está em verde, e um retângulo CDEF de rosa. E ele diz que o quadrado tem 16 centímetros quadrados e o retângulo menor, 32 centímetros quadrados de área. Para determinar o perímetro do retângulo ABCD, o retângulo ABCD, que é o grande, o que você precisa determinar primeiro? A primeira coisa que eu preciso determinar é o lado do quadrado, a medida do lado do quadrado. Depois, se eu determinar a medida do lado, automaticamente a altura do retângulo EFGH será determinado. Então, primeiro a medida do lado do quadrado e depois a base ou comprimento do retângulo EFGH.
Era isso que ele queria de você. Não precisa calcular nada, era só uma análise. Na letra B, ele pergunta qual é o perímetro do retângulo ABCD. ABCD. Então, ele quer tudo. Já que eu preciso determinar o lado, a gente sabe que área do quadrado é lado vezes lado. Então, eu já sei que lado vezes lado é 16 centímetros quadrados. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? São 4. Ou seja, para achar o lado do quadrado quando é dado a área, basta tirar a raiz quadrada da área. Raiz quadrada de 16 são 4. Então, a gente vai ter lado 4 para o quadrado ABFD. Então, a altura do retângulo rosa também é 4. Agora, eu preciso saber qual é a base do retângulo rosa. O que nós sabemos? Que a área é 32. Só que a área do retângulo é base vezes altura. Então, nesse caso, a base eu não sei quem é, a altura eu já descobri que são 4, e a área também já sei que o autor disse que a área é 32. Equação do primeiro grau com incógnita AB. O 4 está multiplicando, então o 4 vai para o outro lado, dividindo. E 32 dividido por 4 são 8, ok? Então, eu já sei que a base é 8. 8 e 8. Para calcular o perímetro, é a região externa. Região interna não vale, então esse lado aqui eu não vou contar. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. 3 vezes o 4, 3 não, né? 4 aqui, ó. 4 vezes o 4, mais 2 vezes o 8, que vai dar um perímetro de 32 centímetros. Na questão 4, o que nós temos? A Ana precisou embalar uma caixa de presente. Faça o desenho da planificação da caixa, sem as abas de colagem, sabendo que ela tem a forma cúbica. Indique a medida de um lado. Você pode perceber que a aresta aqui é 30 centímetros. Bom, se a aresta é 30 centímetros, na hora que eu planificar, cada lado vai medir 30 centímetros. Esta era a questão da letra A planificação e a indicação da medida do lado. Na letra B, quanto ela gastou no mínimo de papel colorido para embrulhar esta caixa? Deixa eu ver se eu coloquei a resolução. A área de cada uma aqui, ó, é lado ao quadrado, ou seja, 30 centímetros ao quadrado. E 30 centímetros ao quadrado são 900 centímetros, que tá aqui, ó. Só que eu não tenho apenas uma. Quantas faces eu tenho? Eu tenho 6. Então, seria 900 vezes 6, que são 5.400 centímetros quadrados. Só que na prova vai vir pedindo metro. Para transformar centímetro quadrado em metro, você vai dividir por 10.000. E dividir por 10.000 é só deslocar a vírgula 4 casas. Então, eu teria 5.400 centímetros quadrados, deslocando as 4 unidades, 1, 2, 3, 4,0. Então, esses dois zeros não tem por que existir, eu vou ter 0,54 metros quadrados. Na letra C, a quantidade mínima de papel gasto corresponde a mais ou menos de 1 metro quadrado. A gente acabou de calcular, então a gente calculou aqui agora 0,54 metros quadrados, então ela vai gastar menos de 1 metro quadrado de papel. A questão 5, o quadro ao lado tem a forma quadrada e tem
1,44 metros de moldura. Determine a área que ele ocupa na parede, tá certo? Então, o que que ele tem? Ele tem a parte interior, mas ele tem 1,44 de moldura, ou seja, o comprimento aqui, ó, é 1,44. Como tem forma de quadrado, deixa eu ver aqui, a quadra tem a forma quadrada e tem 1,44 metros de moldura. Bom, se é quadrado, é tudo igual, as medidas são iguais. Como 1,44 é a moldura toda, isso é o perímetro. Então, você vai dividir 1,44 por 4. Só para relembrar para o pessoal que esqueceu, para dividir decimal, eu preciso ter mesma quantidade. Então, se aqui tem 2 casas, o que que eu tenho que fazer? Acrescentar 2 zeros. Vou esquecer a vírgula, eu teria 144 dividido por 400. Parte inteira vai ser 0, acrescento um 0. 1.440 dividido por 400 dão 3. 3 vezes 400, 1.200, sobram 240. Acrescentando mais um 0, 2.400, 6 e sobra 0, correto? Então, quer dizer, determine a área. Então, eu só determinei, isso aqui é o lado, tá certo? Isso é o lado do quadrado. Como eu quero área ocupada por ele, eu tenho que fazer 0,36 ao quadrado, que é 0,36 vezes 0,36. Como eu tenho certeza que muita gente esqueceu, então vamos lá. Você efetua como se a vírgula não existisse. Então, vamos colocar 6 vezes 6, 36, vai 3. Vezes 3, 18, com 3, 21. 6 vezes 0, 0, com 2, 2. Aí, eu multiplico 3. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10, vai 1. 3 vezes 0, 0, com 1, 1. O 0 eu não preciso multiplicar, você soma normalmente. Perceba que eu não estou preocupada com a vírgula, somei tudo. Agora, você conta quantas casas decimais tem nos dois, tem 4. Então, você conta 1, 2, 3, 4, coloca a vírgula, 0 metros quadrados. Essa é a área ocupada pelo 4, ok? Na questão 7, é a planta baixa de um banheiro, tá aí, tá? Ela tem base 3 e altura 2,1. Se esse cômodo tem formato retangular, qual é a sua área? Basta você multiplicar 2,1 vezes 3, a área é 6,3 metros quadrados. Na letra B, o piso do banheiro será revestido com lajotas quadradas de 40 centímetros de lado. Desconsiderando o espaço entre elas e pensando que elas serão colocadas em todo o banheiro, quantas lajotas, no mínimo, serão necessárias? Lembrando que a gente está falando sobre o piso, ou seja, o chão. A lajota vai ter 40 centímetros de lado, tá certo? Então, vai encher aqui, ó, de lajotas, com 40 centímetros de lado. Eu quero saber quantas lajotas eu preciso para cobrir ou para recobrir o piso desse banheiro. Aqui tá metro e aqui metro. Então, o primeiro passo é você transformar comprimento para metro. De centímetro para metro, se vocês estão lembrados, a gente tem metro, decímetro, centímetro. Como a lajota tem centímetro, eu vou deslocar 1, 2, só que não é área, é comprimento. Então, eu vou dividir por 100. E 40 centímetros dividido por 100 são 0,4 metros. O que eu preciso descobrir? A área de cada lajota primeiro.
A área de cada lajota, 40 centímetros, 0,4, 0,4 ao quadrado é 0,16. É a área de cada piso, de cada lajota. Para descobrir a quantidade de lajotas, eu tenho que pegar a área total e dividir pela área de cada piso, ou seja, 6,3 dividido por 0,16. Você vai encontrar um número decimal, 39,375. Só que não há como comprar 39 lajotas mais 375 milésimos de uma. Então, no mínimo, a pessoa vai ter que comprar 40 lajotas para revestir o piso desse banheiro. A letra C é questão pessoal e a questão 6 também era, por isso eu não coloquei na videoaula. Boa aula para vocês, boa tarde, fiquem com Deus.